Hoje quero contar a você a história de Hernan, um mecânico simples de Medellín que, certo dia, transformou por completo o rumo de sua vida. Um gesto de bondade para com um cliente enigmático o levou, junto com sua filha Sofia, ao coração do mundo de Pablo Escobar. O que aconteceu depois colocou à prova tudo o que eles acreditavam compreender sobre bondade e maldade. Se esta narrativa lhe parece tão surpreendente quanto para nós, apoie-nos para chegarmos a 650 curtidas e assim continuar compartilhando relatos reais que tocam o mais profundo do coração. O calor sufocante de Medellín caía como uma laje sobre o bairro La Macarena naquela tarde de abril de 1987. As montanhas que cercavam a cidade pareciam ter se aproximado, criando uma sensação de clausura que se misturava à fumaça dos ônibus e ao cheiro de fritura que escapava pelas janelas abertas. Na pequena oficina mecânica de Hernan Vasquez, o suor escorria sem pausa enquanto ele ajustava a corrente de uma velha Yamaha. Hernan, de 42 anos, tinha as mãos endurecidas por décadas de trabalho honrado. Sua oficina, tão pequena quanto uma sala de estar, ficava na esquina empoeirada onde se cruzavam a rua 52 Carabobo. As paredes impregnadas de graxa estavam decoradas com calendários desatualizados de marcas de pneus e ferramentas ferrujadas penduradas em pregos tortos. O piso de cimento rachado estava salpicado de poças escuras que nunca chegavam a evaporar. "Pai, a limonada já está pronta", gritou Sofia da porta dos fundos da oficina. A jovem de 16 anos surgiu com um copo de vidro embaçado, o gelo tilintando contra as paredes do recipiente. Sofia havia herdado os grandes e expressivos olhos de sua mãe, que falecera 3 anos antes por uma doença que jamais foi diagnosticada corretamente, ou talvez nunca tenham querido fazê-lo naquele hospital público onde mal havia aspirinas. "Obrigado, filha. Com esse calor, até as baratas estão morrendo", respondeu Hernan, limpando as mãos em um pano gasto. Sofia estudava no Sena à tarde, sonhando em se tornar contadora. Era uma jovem brilhante, daquelas que pegam livros emprestados na biblioteca e resolvem operações em guardanapos enquanto comem. Hernan trabalhava mais de 12 horas por dia para custear seus estudos, recusando empregos em oficinas maiores porque sabia que lá teria que fazer vista grossa a motos com números de motor raspados ou carros que cheiravam a pólvora. De repente, o rugido de uma motocicleta potente quebrou a relativa calma. Não era o barulho típico das Hondas 125, nem da Suzuki 100 que abundavam no bairro, mas sim algo mais robusto e caro. Hernan levantou a cabeça e viu parar diante de sua oficina uma BMW R80 preta. A moto, coberta de poeira da estrada, ainda assim irradiava luxo e dinheiro. O condutor desceu devagar, retirando um capacete integral preto. Era um homem de estatura média, corpo sólido, bigode espesso e olhos escuros que pareciam examinar cada detalhe. Vestia jeans, botas de couro legítimo e uma camisa xadrez simples, mas de boa qualidade. Não parecia ser do bairro, mas também não dava a impressão de ser um turista perdido. "Boa tarde, mestre", cumprimentou com voz firme, mas serena. "Será que pode dar uma olhada na moto? Está falhando." Hernan se aproximou enquanto limpava as mãos. A BMW era uma joia. Provavelmente valia mais do que ele ganhava em 2 anos. O tanque brilhava sob a poeira e os cromados refletiam o sol como espelhos. "Claro, senhor, qual é o problema?" perguntou com o respeito que costumava demonstrar aos clientes de dinheiro. "Ela engasga nas subidas, parece que a gasolina não chega bem, e nos semáforos às vezes apaga", explicou o homem, acariciando o tanque com carinho. Hernan assentiu enquanto em sua mente já se formava um diagnóstico. 4 décadas consertando motores o haviam tornado quase intuitivo. Abaixou-se junto à BMW, movendo as mãos com a precisão de um cirurgião. "E de onde vem, senhor?" "Essa moto não se vê muito por aqui", comentou enquanto examinava o carburador. "Da Serra." "Tenho uma fazenda por aquelas bandas", respondeu o homem vagamente, observando o mecânico trabalhar. Sofia saiu carregando sua mochila, a caminho do Sena para sua aula de contabilidade de custos. Ao ver a BMW, parou fascinada. "Que moto tão linda!" exclamou com a espontaneidade da juventude. O homem a olhou e sorriu pela primeira vez, e aquele sorriso transformou por completo seu semblante. "Obrigado, menina. Você estuda?" "Sim, senhor. Contabilidade no Sena."
Já estou atrasado porque fiquei olhando sua moto, respondeu Sofia, ajustando a mochila. Muito bem. O estudo é o mais valioso. Sem educação não se vai longe, disse em um tom que refletia experiência pessoal. Hernan levantou o olhar do motor, orgulhoso e protetor ao mesmo tempo. Sofia é muito aplicada, sempre a melhor da turma. No próximo ano se forma, comentou com evidente orgulho. É preciso cuidar desses estudos. Quanto custam? Perguntou o homem, surpreendendo Hernan com seu interesse genuíno. Uns 80 mil pesos por semestre, mais livros e transporte. Às vezes a situação aperta, mas a gente faz o que pode, respondeu Hernan, evitando soar como se estivesse pedindo ajuda. O homem acendeu um cigarro Marlboro com um isqueiro dourado gasto. A fumaça se misturou ao cheiro de óleo e gasolina da oficina. E que planos você tem ao se formar? Perguntou ele a Sofia. Quero trabalhar em uma grande empresa ou abrir meu próprio escritório para ajudar os comerciantes do bairro. Muitos perdem dinheiro porque não sabem cuidar de suas contas, respondeu com firmeza. O homem assentiu satisfeito. Muito inteligente. Este país precisa de gente assim. Sofia se despediu e correu até o ponto de ônibus. O homem a acompanhou com o olhar até que desapareceu. O senhor tem uma filha especial, disse. É a única coisa boa que minha esposa me deixou antes de partir para o céu. Por ela trabalho todos os dias, respondeu Hernan com a voz embargada. Durante 20 minutos, Hernan trabalhou em silêncio. Limpou o carburador, ajustou a mistura de ar e gasolina, revisou a ignição. Movimentos seguros de alguém experiente. Pronto, senhor. Era o carburador. Já está perfeita, anunciou. O homem ligou a moto. O motor rugiu sem falhas. Excelente trabalho, mestre. Quanto lhe devo? Hernan pensou rápido. Poderia cobrar 5 mil pesos. Era justo. Mas lembrou da conversa sobre Sofia e mudou de ideia. Nada, senhor. Foi um concerto simples, mentiu. O homem observou com seriedade. Como assim nada? O senhor trabalhou. Merece ser pago. De verdade, senhor. O senhor me pareceu boa pessoa, e às vezes é preciso ajudar a gente de bem. O silêncio se prolongou. Finalmente, o homem apagou o cigarro na própria bota. Como se chama? Hernan Vasquez. Prazer, Hernan. Eu sou Pablo. Pablo Escobar. O nome ecoou na mente de Hernan. Já o tinha ouvido nos noticiários, nos sussurros à venda, nos jornais de domingo. Mas aquele homem não se parecia em nada com o monstro descrito pela mídia. Era apenas um cliente com uma moto avariada. Hernan sentiu um arrepio. Um prazer, seu Pablo, respondeu, tentando manter a compostura. Pablo colocou o capacete, ligou a moto e partiu. Hernan, o senhor é uma boa pessoa. Isso vale mais do que ouro. Não se esqueça. Avançou alguns metros, parou e voltou. Onde sua filha estuda? No Sena, na Alpujarra. Pablo assentiu e desapareceu no meio do tráfego. Hernan ficou parado na porta da oficina, perguntando-se se aquilo tinha sido real. Naquela tarde não conseguiu se concentrar. Cada barulho de moto fazia olhar para a rua, esperando ver a BMW preta. Quando Sofia voltou, não lhe contou nada. Como explicar que havia estado com o homem mais procurado do país? Naquela noite jantaram arepa com queijo e chocolate quente. Sofia falou de suas aulas sobre demonstrações financeiras, enquanto Hernan mal conseguia escutar. Sua mente permanecia nas palavras de Pablo, porque ele havia perguntado por Sofia. Não dormiu. Ficou na rede ouvindo os sons noturnos de Medellín. Perguntava-se que consequências traria aquele encontro. Na manhã seguinte abriu a oficina como sempre. Tudo parecia normal, até que às 3 da tarde chegou um jovem em uma Kawasaki vermelha. Magro, bigode fino, olhar nervoso. O senhor Hernan Vasquez? Perguntou sem descer da moto. Sim, senhor. Seu Pablo manda lembranças. Pediu que eu lhe entregasse isto. Entregou-lhe um envelope pardo e foi embora. Hernan o segurou com as mãos trêmulas. Dentro havia maços de notas de 50 mil e um bilhete datilografado. Maestro Hernan, gente boa é coisa rara. Aqui está para que sua filha estude tranquila. Não é um presente, é um investimento no futuro da Colômbia. Deus os abençoe. P. Eram 500 mil pesos. O suficiente para pagar os estudos de Sofia,
comprar livros, melhorar a oficina e até guardar algum dinheiro. Mas junto à alegria veio o medo. O que significava aceitar aquele dinheiro? Estaria comprometendo sua integridade? Guardou o envelope trancado, sem decidir o que fazer. Naquela tarde, Sofia voltou e notou o pai estranho, mas pensou que era cansaço. A decisão teria que esperar. Hernan não sabia que aquele dilema era apenas o começo. Sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Ao amanhecer, despertou exausto. Passará a noite pensando nas cédulas. No espelho do banheiro se viu envelhecido, com olheiras e expressão preocupada. Papai, você está bem? Está com uma cara estranha, disse Sofia enquanto preparava o café da manhã, impecável com seu uniforme do Sena. Não dormi bem, filha, respondeu, sem revelar o que o atormentava. Tenho coisa demais na cabeça, respondeu Hernan, evitando sustentar o olhar inquisitivo da filha. Sofia tinha aquele dom próprio dos jovens perceptivos para perceber quando algo não ia bem. Seus olhos, tão parecidos aos da mãe, percorreram o rosto do pai em busca de algum sinal do que o angustiava. É por dinheiro, papai? Se for pelos meus estudos, eu poderia conseguir um trabalho de meio período. Já estou quase terminando. E não é isso, interrompeu Hernan, talvez com rapidez excessiva. São assuntos da oficina. Compartilharam o café da manhã em um silêncio tenso. Arepa com manteiga, um café forte e um pedaço de queijo fresco que haviam comprado no dia anterior na loja de Dona Carmen. Sofia tentou várias vezes iniciar uma conversa, mas as respostas curtas e secas do pai acabaram por desanimá-la. Finalmente, despediu-se dele com um beijo na testa e saiu correndo para alcançar o ônibus das 7h30. Hernan ficou sozinho com seus pensamentos e com o peso insuportável da decisão que precisava enfrentar. Poderia aceitar o dinheiro de Pablo Escobar. Teria ele o direito moral de rejeitar uma oportunidade que poderia mudar por completo o destino de Sofia? Mas, a que custo? Chegou à oficina mais cedo do que de costume, buscando na rotina conhecida um pouco de calma para a ansiedade que devorava por dentro. Ligou o pequeno rádio que tinha sobre a bancada, sintonizando a Caracol Rádio para ouvir as notícias da manhã. O locutor falava sobre a situação da segurança em Medellín, das operações do governo contra o narcotráfico e dos rumores a respeito do paradeiro de Pablo Escobar. As autoridades continuavam no encalço do chefe do tráfico, que permanecia foragido desde sua espetacular fuga da prisão na Catedral, em julho do ano anterior. Ofereciam recompensas de até 2 bilhões de pesos por informações que levassem à sua captura. Hernan desligou o rádio de repente. A realidade sobre com quem havia estado falando no dia anterior tornava-se cada vez mais clara e assustadora. Não era simplesmente um homem rico com uma moto cara. Era o criminoso mais procurado do país, alguém por cuja cabeça se ofereciam fortunas inimagináveis. O primeiro cliente do dia apareceu por volta das 9h da manhã. Seu Alberto Ramírez, um taxista veterano que costumava levar seu Renault 12 amarelo para manutenção. Era daqueles homens conversadores que sabiam todos os boatos do bairro e os compartilhavam sem reservas. Bom dia, mestre Hernan. Como amanheceu? Bem, seu Alberto, o que aconteceu com o carro hoje? É que anda falhando para ligar de manhã. Às vezes preciso tentar umas 10 vezes antes de pegar. Enquanto revisava o motor do Renault, Hernan ouvia apenas pela metade as histórias de seu Alberto, passageiros estranhos que tinha levado, problemas da região e os rumores sobre a presença de gente do narcotráfico no bairro. Olhe, mestre, ontem vi passar por aqui uma moto muito luxuosa, uma BMW preta, daquelas que custam uma fortuna. O senhor não a viu? O coração de Hernan parou por um instante. Sim, veio um senhor com uma moto assim. Tinha um detalhe no carburador e pagou bem. Porque você sabe, esse pessoal do dinheiro fácil às vezes é generoso, mas também perigoso. Pagou o justo, seu Alberto. Nada fora do normal, disse, embora a mentira lhe deixasse um gosto amargo na boca. Quanto tempo mais poderia manter em segredo o que havia acontecido? E o que aconteceria quando percebesse que aquilo não era sustentável? Seu Alberto continuou conversando enquanto Hernan trocava as velas do táxi, mas o mecânico já não o escutava. Sua mente estava ocupada calculando cenários, avaliando riscos, tentando encontrar uma saída que não comprometesse nem sua integridade nem o futuro de Sofia. Perto do meio-dia,
Com o sol batendo forte e a oficina transformada em refúgio de sombra, chegou outra visita inesperada. Uma mulher elegante, de cerca de 35 anos, desceu de um Mercedes-Benz branco impecável. Vestia um tailleur cor creme e uns óculos escuros que lhe davam um ar de mistério. Saiu do carro com segurança e se aproximou da oficina. Hernan percebeu imediatamente que ela não era do bairro. Desde o jeito de andar até a forma como observava tudo ao redor, era evidente que vinha de outro mundo. Bom dia. O senhor é Hernan Vasquez? Sim, senhora. Em que posso ajudá-la? Preciso que revise meu carro. Tem feito um barulho estranho na parte dianteira. Hernan aproximou-se do Mercedes, uma máquina que provavelmente valia mais do que tudo que ele havia ganho em sua vida. Era um modelo recente, com ar-condicionado, vidros escurecidos e bancos de couro que ainda cheiravam a novo. Claro, senhora, vamos verificar. Enquanto observava o motor, a mulher o encarava com atenção. Havia algo em seu olhar que o inquietava, como se estivesse avaliando. Disseram-me que o senhor é muito bom com motores, comentou. Bem, já faço isso há anos. A gente aprende com o tempo. E também me disseram que é uma pessoa de confiança. Hernan levantou o olhar, surpreso com a frase. Quem lhe disse isso, senhora? Um amigo em comum, alguém que valoriza muito seu trabalho e a sua honestidade. Não era preciso ser muito perspicaz para entender quem ela se referia. Hernan sentiu um leve tremor nas pernas, mas se esforçou para manter a calma. E esse amigo em comum tem nome? A mulher sorriu, mas não era um sorriso totalmente amistoso. Claro que tem, mas tenho certeza de que o senhor já sabe de quem estou falando. O silêncio se prolongou enquanto Hernan fingia se concentrar no motor. Na realidade, havia identificado o problema rapidamente. Uma correia do alternador estava frouxa, mas precisava de tempo para assimilar a situação. Senhora, não sei exatamente a que se refere. Hernan, interrompeu ela usando seu nome pela primeira vez. Não se preocupe, não vim trazer-lhe problemas. Pelo contrário, tirou um cartão da bolsa e lhe estendeu. Estava escrito: Maria Helena Vasquez, coordenadora acadêmica, Instituto Técnico São José. Vasquez, somos família, não é coincidência. Mas também não é coincidência que meu instituto ofereça bolsas integrais para estudantes de destaque em contabilidade. Hernan a olhou confuso, sem entender aonde aquela conversa queria chegar. Sua filha Sofia poderia não apenas concluir o técnico no Sena, mas cursar uma carreira universitária completa em nosso instituto. Além disso, teria emprego garantido ao se formar. Como a senhora sabe de Sofia? Como eu disse, temos um amigo em comum que se preocupa com o futuro de jovens talentosos. Hernan terminou de ajustar a correia e fechou o capô. Pronto, senhora. Era apenas a correia do alternador. Excelente. Quanto lhe devo? São 5.000 pesos. Maria Helena tirou uma nota de 10.000 e lhe entregou. Fique com o troco e pense no que eu disse sobre Sofia. Aqui está meu cartão. Quando decidir, me ligue. Ligou o Mercedes e foi embora, deixando Hernan com mais dúvidas do que respostas. Estava claro que Pablo Escobar não havia esquecido sua visita do dia anterior. Mas o que realmente queria? Por que tanto interesse em Sofia? A tarde passou lentamente, com Hernan atendendo seus clientes habituais de maneira mecânica, enquanto sua mente não parava de trabalhar. Cada barulho de moto fazia levantar a cabeça, temendo ver novamente a BMW preta. Cada carro que parava em frente à oficina o enchia de ansiedade. Quando Sofia voltou do Sena, Hernan já havia tomado uma decisão. Não podia continuar em silêncio. Não podia decidir o futuro de sua filha sem incluí-la. Ela tinha o direito de saber. Sofia, venha, precisamos conversar. O tom sério do pai alarmou imediatamente a jovem. O que foi? Papai? Você está me assustando. Hernan a levou para dentro da oficina e fechou a porta. Abriu a caixa de ferramentas, tirou um envelope pardo cheio de notas. Ontem veio um cliente numa BMW preta. Consertei a moto dele sem cobrar porque me pareceu uma boa pessoa. Hoje ele me mandou isto. Sofia abriu o envelope e seus olhos se arregalaram ao ver a quantia de dinheiro. Papai, quanto tem aqui? 500.000 pesos. Mas isso é muito dinheiro. Quem era esse cliente? Hernan respirou fundo antes de responder. Pablo Escobar. O nome caiu como uma bomba.
Sofia ficou em silêncio por alguns segundos, tentando assimilar. Pablo Escobar, o das notícias, aquele mesmo? Papai, você entende o que isso significa? O quão perigoso pode ser? Por isso precisava te contar. Não posso decidir sozinho. Além disso, hoje veio uma mulher oferecendo uma bolsa de estudos. Tudo está relacionado. Sofia sentou-se num banco, tentando processar tudo. E o que vamos fazer? Não sei. Filha, por isso queria conversar com você. Esse dinheiro poderia mudar nossas vidas. Mas vem de alguém muito perigoso, completou Sofia. Exato. E não sei se temos o direito de aceitá-lo ou se, ao fazê-lo, estaríamos nos envolvendo em algo sem saída. Ambos ficaram em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Do lado de fora, o bairro seguia sua rotina de sempre. Crianças jogando futebol, vendedores ambulantes oferecendo seus produtos, o barulho constante do trânsito de Medellín. Mas dentro da oficina, pai e filha enfrentavam um ponto de virada que marcaria para sempre o futuro deles. Papai, disse finalmente Sofia, acho que temos que devolver o dinheiro. Você tem certeza? Isso poderia ser sua oportunidade para uma vida melhor. Se essa vida melhor significa ficarmos presos a alguém como ele, então não vale a pena. Além disso, o Senhor sempre me ensinou que o importante é conquistar as coisas honestamente. Hernan sentiu uma mistura de orgulho e medo. Orgulho pela firmeza moral da filha. Medo pelas consequências de recusar Pablo Escobar. E como vamos devolver o dinheiro? Não podemos simplesmente ligar para ele. Vamos encontrar uma forma. O importante é que concordamos que não podemos ficar com isso. Naquela noite, durante o jantar, evitaram falar do assunto, embora ambos soubessem que no dia seguinte teriam que buscar uma maneira de devolver a Escobar um favor que nunca haviam pedido. O que ignoravam era que Pablo já havia colocado em marcha um plano sem retorno. Seu gesto de generosidade para com Hernan e Sofia era apenas a primeira jogada em um tabuleiro muito mais complexo, onde ele ditava as regras e onde cada decisão poderia custar a vida. No alto das montanhas que cercavam Medellín, em uma fazenda escondida entre cafezais e bosques, Pablo Escobar ouviu o relatório de Maria Helena sobre sua visita à oficina. Acendendo um de seus cigarros Marlboro, ele perguntou: "E que impressão lhe causou a menina?" "Astuta, decidida, com valores firmes, exatamente como você a havia descrito." "Ótimo. E o pai? Como reagiu?" "Tenso, embora sincero. Não creio que aceite o dinheiro com facilidade." Pablo deixou escapar um sorriso que qualquer adversário acharia perturbador. "Perfeito. As pessoas que não se deixam comprar de imediato são justamente o tipo de gente de que preciso." "Qual seria o próximo passo?" "Paciência, Maria Helena. Paciência. Eles virão até nós, e quando isso acontecer estaremos preparados." Enquanto isso, no bairro La Macarena, Hernan e Sofia se preparavam para dormir, sem suspeitar que já faziam parte de um jogo em que Pablo Escobar movia as peças com a precisão de um enxadrista experiente. A decisão de recusar aquele dinheiro não era um desfecho, mas apenas o início de um caminho que os levaria a lugares inimagináveis e colocaria em xeque tanto sua retidão quanto a própria sobrevivência. Se a história de Hernan e Sofia está te emocionando, seria uma honra que você se juntasse à nossa comunidade de ouvintes. O dilema deste pai e sua filha nos lembra da necessidade de permanecermos firmes em nossos valores, mesmo quando a tentação parece imensa. Se você deseja continuar descobrindo como se desenvolve esta surpreendente história baseada em fatos reais, convidamos você a se inscrever em nosso canal. Seu apoio significa muito e nos permite continuar compartilhando relatos que tocam o coração. Agora, vejamos quais serão as repercussões da arriscada decisão de recusar o dinheiro do capo mais poderoso da Colômbia. 3 dias haviam se passado desde que Hernan e Sofia optaram por devolver a quantia, mas encontrar uma maneira de se comunicar com Pablo Escobar se revelava muito mais complicado do que haviam previsto. Não podiam procurá-lo em uma lista telefônica, nem pedir o número a um vizinho. O homem mais perseguido do país não mantinha exatamente um escritório aberto ao público. A sexta-feira amanheceu mais fresca do que o habitual em Medellín. As montanhas surgiam cobertas de nuvens que anunciavam daqueles aguaceiros intensos capazes de limpar a cidade e dar um alívio ao calor. Hernan abriu a oficina como de costume, embora com o peso extra da caixa de ferramentas que escondia um segredo que não o deixava dormir. Sofia insistiu em acompanhá-lo antes de ir ao Sena. Já não era a mesma.
Havia perdido sua serenidade, observava com inquietação cada moto que passava e verificava 2 vezes a fechadura da porta antes de sair. Pai, não podemos continuar nesta incerteza. Precisamos encontrar uma saída, disse ela enquanto organizava algumas chaves inglesas. Eu sei, filha, mas não sei por onde começar. O ronco de uma moto interrompeu a conversa. Era a Kawasaki vermelha do rapaz que alguns dias antes havia trazido o envelope. Desta vez, ele desceu e se aproximou a pé. Bom dia, seu Hernan. Meu nome é John Jairo, mas todos me chamam de Penina. Dom Pablo me manda perguntar como o senhor está e se precisa de alguma coisa. Hernan sentiu o coração disparar. Era a oportunidade que ele buscava, mas também a confirmação de que Escobar os vigiava. Bom dia, John Jairo. Justamente queríamos falar com Dom Pablo. Temos algo para devolver a ele. O rapaz, que não parecia ter mais de 25 anos, tinha aquele jeito de se mover típico de quem cresceu nos bairros mais duros. Seus olhos refletiam mais experiências do que sua idade deixava supor. Usava jeans gastos, tênis Nike reluzentes, uma camiseta da seleção, adornada por uma grossa corrente de ouro. Devolver? Devolver o quê? Hernan olhou para Sofia. Ela assentiu levemente. Era o momento da verdade. O dinheiro que ele nos enviou, não podemos ficar com ele. Penina os encarou, incrédulo, como se falassem em outro idioma. Não podem aceitar? Mas por quê? Dom Pablo pode ficar muito irritado. Não é que não valorizemos o gesto, interveio Sofia. Só que não fizemos nada para merecê-lo. Meu pai cumpriu seu trabalho, como sempre faz. O jovem sicário coçou a cabeça, confuso. Em seu mundo, recusar um presente de Escobar era inconcebível. Olhem, isso terão que dizer diretamente a ele. Eu não posso decidir. Você poderia nos levar até ele? Ousou pedir Hernan. Penina os observou, avaliando se era uma ameaça ou apenas ingênuos. Isso não é fácil. Dom Pablo não recebe visitas assim, mas deixe-me ligar. Ele se afastou e tirou um rádio Motorola. Falou em código, mencionando o pessoal da oficina e um assunto pendente. Após alguns minutos, voltou com expressão de surpresa e certo respeito. Dom Pablo disse que espera vocês hoje às 4. Vão comigo, mas com condições. Quais? Perguntou Sofia. Primeiro, vão de olhos vendados. Segundo, nada de câmeras ou gravadores. Terceiro, o que virem e ouvirem fica lá. Aceitam? Hernan engoliu em seco. Aquilo podia ser a decisão mais arriscada de suas vidas, mas já não havia volta. Estamos de acordo, disse, tentando soar mais seguro do que realmente estava. Perfeito. Passo por vocês às 3h30. E, seu Hernan, não se esqueça do dinheiro. O jovem ligou sua Kawasaki, deixando para trás a fumaça azul e o estrondo de seu motor modificado. As horas seguintes se tornaram eternas. Hernan não conseguiu se concentrar em nada. Cada ferramenta pesava o dobro em suas mãos. Sofia cancelou as aulas com a desculpa de uma emergência familiar, o que não era totalmente mentira. Na hora do almoço, Dona Carmen lhes mandou um sancocho, mas eles mal provaram algumas colheradas. Pai, o senhor tem certeza de que estamos fazendo certo? Perguntou Sofia, mexendo distraída no arroz do prato. Não tenho certeza de nada, filha, mas sei que não podemos viver com esse segredo. E também sei que não somos do tipo que aceita dinheiro fácil. E se ele se irritar? E se pensar que estamos desprezando? Então teremos que deixar claro que não é desprezo, e sim princípios. E espero que seja alguém capaz de entender isso. Às 3h25, com o sol já baixando e a sombra se estendendo sobre o asfalto ardente, Penina chegou pontual. Desta vez, vinha acompanhado de outro jovem em uma moto diferente, mais robusto, com uma cicatriz na bochecha. Este é Tyson, apresentou. Ele levará a moça. Eu cuido do seu Hernan. As 2 motos eram potentes, adaptadas para correr e zigue-zaguear pela cidade. Prontos? Perguntou, oferecendo 2 vendas negras. Pai e filha se olharam intensamente antes de se vendar. Era um instante surreal. 2 cidadãos comuns prestes a ser conduzidos ao coração do império criminoso mais temido da América Latina. O trajeto durou cerca de 40 minutos, embora fosse impossível calcular com precisão. Hernan tentou gravar os sons na memória.
Primeiro o burburinho do trânsito no centro, depois estradas mais livres, mais tarde caminhos de terra que sacudiam a moto. Em certo ponto, o ar se tornou mais fresco, com cheiro de terra molhada e vegetação. Finalmente, as motos pararam. Hernan ouviu vozes, cães latindo ao longe e o ronronar inconfundível de geradores elétricos. Já chegamos. Podem tirar as vendas, anunciou Penina. Hernan retirou o pano dos olhos e piscou várias vezes, tentando se adaptar à claridade. Estavam em uma fazenda encrustada na montanha, rodeada por cafezais e densas florestas. A casa principal, de 2 andares, tinha um design moderno, mas sem extravagâncias, com janelas amplas e uma arquitetura que parecia se fundir de forma natural ao entorno. O que mais chamava a atenção, no entanto, eram as medidas de segurança. Homens armados posicionados em pontos estratégicos, câmeras ocultas e uma atmosfera que transmitia a certeza de que cada movimento estava sendo observado. Sigam-me, indicou Penina, conduzindo-os até a residência. O interior revelou-se surpreendentemente acolhedor. Os móveis eram de boa qualidade, mas sem excessos. Nas paredes pendiam quadros de paisagens colombianas, estante de madeira com livros bem organizados e uma atmosfera mais próxima à de um empresário bem-sucedido do que à de um esconderijo de um chefe do narcotráfico. Pablo Escobar os esperava em uma varanda da qual se abria um vale imponente. Vestia jeans e uma camisa polo azul, sentado em uma cadeira de balanço de madeira, enquanto bebia o que parecia ser suco de lulo. Aos seus pés descansava um enorme pastor alemão, que ao vê-los ergueu as orelhas com atenção. Hernan, Sofia, que alegria revê-los, cumprimentou com um sorriso sincero, levantando-se para apertar-lhes a mão. Sentem-se, por favor. Querem algo para beber? Suco, água. A cordialidade da recepção contrastava com a tensão que ambos sentiam no íntimo. O homem que mantinha toda a Colômbia em suspense se apresentava diante deles como um anfitrião afável que recebia velhos conhecidos. Obrigado, seu Pablo. Um copo d'água está bom, respondeu Hernan, esforçando-se para disfarçar o tremor na voz. E você, Sofia? Como vão os estudos no Sena? Bem, senhor, muito bem, obrigada. Pablo fez um sinal para um de seus homens, que saiu em busca das bebidas. Em seguida, voltou-se para eles com ar intrigado. Penina me contou que querem me devolver algo. Isso me deixa curioso, porque, na minha experiência, raramente alguém quer me devolver o que eu ofereço. Hernan respirou fundo, abriu a mochila e tirou o envelope pardo. Seu Pablo, agradecemos sua generosidade, mas não podemos aceitar este dinheiro. Não fizemos nada para merecê-lo. Escobar pegou o envelope, embora não o tenha aberto. Seus olhos passaram de Hernan a Sofia, analisando-o com uma intensidade difícil de sustentar. Sabem de uma coisa? Nestes anos lidei com políticos, militares, empresários e um pouco de tudo. Aprendi que quase todos têm um preço. Uns querem dinheiro, outros poder, outros proteção ou vingança. Mas vocês são diferentes. Levantou-se da cadeira de balanço e caminhou até a grade da varanda, contemplando o vale que se estendia diante deles. Hernan, sabe por que lhe dei aquele dinheiro? Porque o senhor consertou minha moto sem cobrar, não porque eu não pudesse pagar, mas porque acreditou que era o justo. Num mundo em que quase todos buscam levar vantagem, o senhor decidiu ajudar. Isso já quase não existe. Então, voltou a olhar para Sofia. E você, moça, sabe por que chamou minha atenção? Porque quando perguntei o que queria fazer ao se formar, não me falou de riqueza nem de fama. Disse que queria apoiar os pequenos comerciantes do bairro. Isso me mostra que você tem o coração no lugar certo. Ele voltou à cadeira de balanço e se inclinou em direção a eles. Olhem, eu sei muito bem o que dizem de mim. Conheço o que sai na imprensa e na televisão. Também sei que este país está podre de corrupção, cheio de funcionários que roubam tudo e se esquecem dos pobres. Eu nasci pobre, cresci pobre e nunca me esqueci disso. Acendeu um cigarro e, após uma tragada, prosseguiu. O que quero lhes propor não tem nada a ver com o meu outro negócio. É algo totalmente à parte. Hernan e Sofia se entreolharam, inquietos. E o que o senhor nos propõe? Seu Pablo? Quero que me ajudem a ajudar o povo. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas. Mas se esse dinheiro não for usado com propósito, não vale nada.
Preciso de pessoas íntegras, que realmente conheçam as carências dos bairros, para investir no que realmente faz falta. Pegou uma pasta de uma mesa lateral e a entregou a eles. Aqui estão planos para construir moradias nas áreas mais pobres de Medellín. Também projetos para quadras esportivas, bibliotecas, centros de saúde. Mas preciso de alguém que supervisione, que garanta que o dinheiro chegue onde deve chegar. Sofia folheou a pasta com assombro crescente. Os projetos eram profissionais, os orçamentos milionários. Seu Pablo, isso é incrível. Mas nós não sabemos nada de construção, nem de projetos tão grandes. O que vocês sabem é de honestidade, e o resto se aprende. Hernan, o senhor conhece o bairro, sabe quem realmente precisa e quem só quer se aproveitar. Sofia, você estuda contabilidade, pode manter as contas claras. Escobar se levantou e aproximou-se de uma janela que dava para o pátio, onde vários homens armados vigiavam discretamente. Não vou mentir para vocês. Minha vida é complicada e quem trabalha comigo às vezes acaba envolvido em situações difíceis. Mas este projeto seria completamente à parte. Uma fundação legítima, com tudo em ordem, transparente. Virou-se para eles com uma intensidade quase hipnótica. Não espero uma resposta imediata. Voltem para casa, conversem entre vocês, pensem com calma, mas tenham em mente toda a gente que poderíamos ajudar. Hernan se sentia sobrecarregado. A oferta era poderosa, demasiado atraente. Podia mudar a vida de centenas, talvez milhares de pessoas. Mas aceitar significava prender-se ao homem mais perigoso do país. O dinheiro que já lhes enviei, considerem como um adiantamento. Se aceitarem, fará parte do salário. Se não, fiquem com ele do mesmo jeito. Já disse, gente honesta é rara, e eu sempre a recompenso. Um guarda-costas interrompeu a conversa, sussurrando algo no ouvido de Pablo. Seu semblante endureceu de imediato. Amigos, vocês terão que ir agora. Há movimentos na região que é melhor evitar. Levantou-se e os conduziu até onde Penina e Tyson os aguardavam com as motos. Lembrem-se, não há pressa, mas também não demorem demais. Oportunidades assim não aparecem todos os dias. Antes de lhe vendarem os olhos para a viagem de volta, Pablo entregou a Sofia um cartão com um número de telefone. Quando decidirem, liguem aqui e perguntem por Maria Helena. Ela coordenará tudo. O trajeto de retorno transcorreu em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Quando finalmente chegaram à oficina, já havia escurecido e o bairro La Macarena se preparava para mais uma noite na complexa vida de Medellín. Hernan e Sofia tiraram as vendas e se despediram dos rapazes. Ficaram diante da oficina, observando as motos desaparecerem entre as luzes da cidade. Pai, disse Sofia, finalmente. O que vamos fazer? Não sei, filhinha. A verdade é que não sei. Mas, no fundo, Hernan entendia que já não eram os mesmos que haviam saído naquela tarde. Haviam cruzado um limite invisível. Haviam entrado em um mundo do qual talvez não conseguissem escapar. E o mais inquietante era que, no íntimo, não tinha certeza se queria escapar. Na montanha, Pablo Escobar observava as luzes de Medellín enquanto fumava seu último cigarro do dia. Seu plano avançava de maneira impecável. Havia encontrado exatamente o que precisava, pessoas honestas que lhe serviriam não apenas para movimentar dinheiro, mas também para limpar sua imagem. O melhor de tudo é que eles mesmos tinham chegado até ele. Sorriu na escuridão. O jogo estava apenas começando. A oferta de Escobar colocava Hernan e Sofia numa encruzilhada capaz de transformar não apenas suas vidas, mas também as de milhares de pessoas. Seria possível ajudar os mais pobres trabalhando com o criminoso mais temido do país? Se esta história te comove tanto quanto a nós, convidamos você a se juntar à nossa comunidade e se inscrever. O seu apoio nos dá forças para continuar compartilhando relatos que nos fazem refletir sobre decisões impossíveis e os dilemas da alma humana. E agora, vamos descobrir se o pai e a filha terão coragem de dar o passo mais arriscado de suas vidas. 2 semanas haviam se passado desde aquela visita à fazenda. Na modesta oficina de Hernan Vasquez, as rotinas pareciam apenas uma fachada de normalidade. Ambos tentavam continuar com seus dias, mas a proposta do chefe ainda pesava em suas consciências como uma tormenta prestes a explodir. A indecisão não os deixava dormir. Todas as noites,
Depois de fechar a oficina, sentavam-se na pequena sala para discutir os prós e contras. A pasta de projetos permanecia sempre sobre a mesa da sala de jantar, lembrando-lhes as milhares de vidas que poderiam ser transformadas com um único telefonema. Pai, olha de novo estes cálculos, dizia Sofia, apontando os orçamentos. Com este dinheiro, poderiam ser construídas 200 casas em Santo Domingo. 200 famílias teriam um teto digno. Hernan revisava as plantas, as projeções de impacto, os relatórios detalhados. Era evidente que Escobar não improvisava quando se tratava de sua faceta filantrópica. Sim, filha, mas também pense de onde vem esse dinheiro. Cada peso está manchado de sangue. E você não acha que poderíamos limpá-lo se o usássemos para fazer o bem? Não seria melhor que servisse ao povo em vez de ficar escondido em uma caleta? Era o mesmo dilema de todas as noites, uma discussão que os consumia por dentro. Sabiam que recusar significava condenar centenas de famílias a continuar na miséria, mas aceitar era tornar-se parte da estratégia de um criminoso. A resposta chegou de forma inesperada. Era uma sexta-feira, o calor em Medellín era sufocante e as nuvens ameaçavam tempestade. Hernan estava no motor de uma Honda 125 quando ouviu gritos na rua. Ao sair, deparou-se com uma cena que lhe gelou o sangue. 3 homens armados haviam encurralado seu Alberto, o taxista que sempre aparecia na oficina. O homem, já idoso e trêmulo, implorava com a voz entrecortada. Por favor, eu não sei de nada. Eu só dirijo. Sabemos que você viu a BMW preta outro dia, vociferou um dos sujeitos, alto e com cicatrizes nos braços. Quem desceu daquela moto? Quem esteve aqui? Hernan sentiu o mundo desabar sobre si. Ficava claro que alguém havia seguido de perto a visita de Pablo Escobar à oficina, e agora todo o bairro estava em risco. Os homens armados não pareciam policiais. Seu jeito de agir e a forma de se vestir denunciavam que pertenciam a uma quadrilha rival. Sem pensar muito, Hernan saiu da oficina com as mãos erguidas. Ei, deixem o seu Alberto em paz. Se querem saber algo sobre essa moto, falem comigo. Eu fui quem a consertou. Os 3 sujeitos observaram, e nos olhares deles Hernan reconheceu a frieza de quem já havia matado antes e não hesitaria em fazê-lo novamente. Então você é o mecânico, disse o chefe, aproximando-se com passos lentos e calculados. Conte-nos exatamente o que aconteceu naquele dia. Hernan sabia que estava pisando em terreno perigoso. Uma palavra errada poderia custar-lhe a vida e também a de sua família. Chegou um homem com uma BMW que tinha problemas no carburador. Eu arrumei e ele foi embora. Nada mais. Como era esse sujeito? De estatura comum, bigode, vestia-se de forma simples. Não parecia ser do bairro. Ele disse o nome. Hernan hesitou por um instante. Mentir poderia lhe dar um respiro, mas se descobrissem a verdade depois, o preço seria alto demais. Disse que se chamava Pablo, não mencionou sobrenome. De repente, o ronco de várias motocicletas interrompeu o interrogatório. Em alta velocidade, apareceram Penina e Tyson, acompanhados por outros 4 homens armados. O que aconteceu em seguida ficou gravado na memória de Hernan como uma cena em câmera lenta. Os agressores tentaram escapar, mas foram superados pelo número de homens, pela superioridade das armas. Os disparos ecoaram nas paredes do bairro, enquanto vizinhos se escondiam atrás de portas e janelas. Quando a fumaça se dissipou, 2 atacantes estavam mortos no chão e o terceiro havia sido capturado. O setor de La Macarena, que minutos antes vivia a rotina normal da tarde, mergulhou em um silêncio inquietante, interrompido apenas pelo choro distante de algumas crianças assustadas. Penina aproximou-se de Hernan, que permanecia imóvel ao lado do seu Alberto, ambos paralisados pelo choque. Seu Hernan, está bem? Machucaram o senhor? Não, estamos bem. Mas o que diabos foi isso? Gente do cartel de Cali, explicou Penina. Estavam rastreando os movimentos do seu Pablo, tentando descobrir seus pontos de encontro. Por isso perguntavam pela BMW. Hernan sentiu as forças de abandonarem. Nunca imaginou que um simples gesto com um cliente terminaria comprometendo a segurança de toda a rua. No mundo de Escobar não existiam atos isolados. Tudo estava conectado. Cada detalhe trazia consequências. Seu Pablo quer vê-lo imediatamente, acrescentou Penina. Há coisas que ele precisa esclarecer. 2 horas depois, Hernan estava novamente na fazenda da montanha.
Desta vez não cobriram seus olhos. A situação já havia ultrapassado qualquer protocolo normal de segurança. Escobar recebeu em um escritório que ele nunca tinha visto antes. Nas paredes pendiam mapas da Colômbia, fotografias de obras em construção e, curiosamente, vários diplomas emoldurados de universidades estrangeiras. Hernan percebeu que aquele homem não era o criminoso ignorante que os jornais mostravam, mas alguém que valorizava o conhecimento e a estratégia. Lamento muito o que aconteceu hoje, disse Pablo, visivelmente irritado. Esses idiotas do cartel de Cali estão desesperados para me encontrar, e a investigação deles colocou inocentes em risco. Ele se movia pelo escritório com gestos inquietos, acendendo um cigarro após o outro. A verdade é que já não posso garantir sua segurança se continuarem no bairro. Os Rodrigues Orejuela não descansarão até encontrar qualquer vínculo comigo. O que o senhor está insinuando? Seu Pablo? Que aceitem a minha proposta, mas com uma mudança. Terão que se mudar. Ele explicou que tinha uma casa em El Poblado, numa área com vigilância permanente. Sofia poderia concluir seus estudos em uma universidade particular e Hernan coordenaria os projetos de construção a partir de um escritório bem equipado. Era uma oferta mais atraente que a inicial, mas também mais definitiva. E se recusarmos, Pablo parou e o encarou fixamente. Então terei que tirá-los do país. Só assim estarão a salvo. Tenho contatos na Espanha. Poderiam recomeçar lá, mas permanecer em Medellín já não é opção. Hernan sentiu que o mundo desmoronava sobre ele. Um gesto que começou como algo insignificante havia se transformado em uma situação sem retorno. Preciso conversar com Sofia, claro, mas temos que decidir ainda esta noite. Amanhã, bem cedo, meus homens irão buscá-los, aconteça o que acontecer. O retorno ao bairro foi silencioso e pesado. Sofia o esperava em casa, rodeada de vizinhos curiosos para saber o que havia acontecido no tiroteio. A notícia corria como pólvora. O mecânico honesto da esquina tinha tido contato com Escobar, e agora toda a rua era um campo de batalha. Naquela noite, pai e filha se sentaram na sala, conscientes de que, qualquer que fosse a decisão, seria a última noite naquele lar que haviam construído juntos após a morte da mãe de Sofia. Pai, e o senhor, o que quer fazer? Hernan observou as paredes com as fotos de sua esposa, a cadeira de balanço onde ela lia nas tardes e cada canto cheio de lembranças simples, mas felizes. A única coisa que quero é que você tenha um futuro, filha, que estude, que seja alguém na vida, que não precise se preocupar com aluguel nem com livros. E o senhor? O que quer para si? Demorou alguns minutos para responder. Quero fazer algo bom com o que me resta de vida. Se vamos estar ligados a Pablo Escobar, que seja ao menos para ajudar as pessoas se precisam. Sofia entendeu que a decisão estava tomada. Então vamos ligar para Maria Helena. A ligação foi breve. Ela lhes deu as instruções. No dia seguinte, às 6 da manhã, um caminhão de mudança buscaria o essencial, e eles seriam levados para a nova casa em El Poblado. Ali começariam outra vida como coordenadores dos projetos sociais da Fundação Escobar. A despedida do bairro foi dolorosa. Dona Carmen, seu Alberto e os clientes habituais da oficina se aproximaram para se despedir do homem que havia feito parte de suas vidas por tantos anos. Não entendiam bem o que estava acontecendo, mas todos intuíram que pai e filha partiam rumo a um destino que transformaria suas vidas. 6 meses depois, as primeiras 100 casas do projeto Nueva Esperança foram inauguradas em Santo Domingo. Hernan supervisionou cada detalhe, garantindo a qualidade dos materiais e a ausência de corrupção. Sofia, por sua vez, estudava a administração na Universidade AFIT, com bolsa integral da Fundação. Suas notas eram excelentes e ela já falava em se especializar em gestão de projetos sociais. A antiga oficina foi transformada em uma biblioteca comunitária com computador e programas de alfabetização. Uma placa na entrada lembrava Hernan Vasquez, o mecânico honesto que acreditou em ajudar sem esperar nada em troca. Escobar havia cumprido sua promessa. Os projetos eram legítimos, transparentes e estavam mudando a vida de milhares de pessoas. Hernan tornou-se uma figura respeitada nos bairros populares, o homem que transformou dinheiro manchado de sangue em escolas, moradias e centros de saúde. Mas, à noite, sua consciência não lhe dava trégua. Era possível fazer o bem com dinheiro nascido do mal?
A resposta chegou em dezembro de 1993, quando a imprensa anunciou que Pablo Escobar havia morrido em uma operação em Los Olivos. Hernán e Sofia se abraçaram em silêncio, entre o alívio e a tristeza. O império criminoso ruiu, mas os projetos sociais continuaram sob a administração do Estado. Hernán foi nomeado diretor da nova Fundação de Desenvolvimento Social de Medellín durante 2 décadas. Sofia se formou com honras e tornou-se referência latino-americana em projetos sociais. Nunca se casou, dedicando toda a sua vida à causa. Quando os jornalistas perguntavam a Hernán sobre sua relação com Escobar, ele sempre respondia o mesmo. Ele me ensinou que as oportunidades de fazer o bem às vezes chegam disfarçadas das formas mais inesperadas. O que importa não é de onde vem, mas o que você faz com elas. A velha oficina de La Macarena continuou funcionando como biblioteca, embora um canto permanecesse intacto, com a mesa de trabalho do mecânico. As crianças do bairro brincavam ali, sem saber que naquele mesmo lugar, anos antes, um pequeno gesto havia mudado o destino de milhares de pessoas. A BMW preta de Escobar nunca voltou, mas a lição permaneceu viva. As decisões mais pequenas podem trazer consequências imensas, e a honestidade, mesmo nos piores momentos, sempre encontra recompensa. Hernán Vázquez começou como um mecânico humilde, incapaz de cobrar de um cliente misterioso. Terminou como o homem que transformou o dinheiro mais sombrio em esperança. Embora o preço tenha sido alto, jamais se arrependeu de ter escolhido o caminho certo. No cemitério de La Macarena, ao lado do túmulo de sua esposa, uma lápide diz: Hernán Vázquez, de 1945 a 1998. Mecânico, pai, construtor de sonhos. Demonstrou que até na escuridão mais profunda sempre pode brilhar a luz. Sofia, já com 60 anos, visita esse lugar todos os domingos. Às vezes leva flores, outras vezes se senta para contar os novos projetos, as famílias que saíram da pobreza ou as crianças que estudaram graças às bolsas de estudo. Sempre termina da mesma forma. Obrigada, pai, por me ensinar que fazer o certo nunca é fácil, mas sempre vale a pena. A história de Hernán e Sofia tornou-se lenda em Medellín. É ensinada em escolas como exemplo de integridade, estudada em universidades como caso de ética e contada nos bairros como um milagre nascido da coragem. Porque, no fundo, o verdadeiro legado não foram as casas nem as escolas, mas a certeza de que um gesto generoso, por mais insignificante que pareça, pode desencadear uma corrente capaz de mudar o mundo. Hernán não apenas consertou uma moto naquela tarde de abril, consertou a fé de um homem poderoso de que ainda havia gente boa. Esse reparo invisível foi o que realmente mudou tudo. Se alguma vez você se viu em uma encruzilhada onde o certo parecia o mais difícil, esta história é para você. As decisões mais duras são as que definem quem somos. Talvez você também já tenha recusado dinheiro fácil ou ajudado sem esperar nada em troca. Talvez hoje esteja diante de uma escolha que poderia transformar a sua vida. Histórias como a de Hernán nos lembram que qualquer pessoa pode fazer a diferença. E se você quiser conhecer mais relatos de gente comum enfrentando o extraordinário, junte-se à nossa comunidade. A próxima história pode lhe dar o impulso que falta para tomar aquela decisão que vem adiando há tanto tempo. A sua vida, assim como a de Hernán, pode estar a um passo de se tornar algo extraordinário.